Muito bom dia, pessoal. Uma ótima semana para vocês, começando aí novamente a semana com direito penal, né? Já estou aqui tomando meu café para animar o meu dia. Eu tenho certeza também que vai ser uma semana muito produtiva para todos nós. Eu aproveito, né, de antemão, para convidá-los para a palestra que a Comissão de Direitos Humanos da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil vai realizar na quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, às 19 horas, lá pelo Instagram da OAB Barbacena, tá bem? Haverá lá a emissão de certificado para os discentes participantes, para fins de contagem de horas complementares, né, que vocês precisam. E eu entendo que vai ser de grande valia a participação de vocês, né? Não só assistindo, mas com os comentários, com as perguntas, é algo que sempre engrandece. E esses eventos são feitos justamente para vocês, para os discentes, né, de direito de Barbacena e região. Então, pessoal, né, sem mais delongas, sem mais recados, é importante, desde já, nós delimitarmos o objeto da nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, nesse primeiro bloco, eu vou trazer para vocês as causas de aumento de pena relativa ao crime de tráfico de pessoas. Vou falar também da causa especial de diminuição de pena relativa ao supracitado delito, tráfico de pessoas, artigo 149-A do Decreto-Lei 2848 de 1940. E lá, no nosso segundo bloco, a gente vai tratar dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Enviei para vocês o material aí no grupo e vou disponibilizar também na plataforma. Tranquilo? Bacana? Bem, vamos relembrar. Lá no tráfico de pessoas, nós aduzimos que a objetividade jurídica em caráter geral, em caráter primário, é a liberdade individual. Contudo, a depender do dolo específico do agente, lembro que discuti com vocês na última aula, né, que um aluno nos trouxe ao melhor juízo, o Dudu, que a depender do caso, né, a objetividade jurídica iria variar. Então, esse a depender do caso, você tem que entender, você tem que ler como a depender do dolo específico do agente, a depender do dolo específico do agente. Essa objetividade jurídica, ela se transmuta, ela altera e passa ali a delimitar outros bens jurídicos de relevo penal. Nós temos lá, no caput do artigo 149-A, veja lá no seu código, a questão, olha, o dolo específico de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Temos aí a questão do tráfico de órgãos. Nós vamos ver que se de fato, né, ocorre essa retirada de órgãos, partes do corpo ou tecido, a gente vai responder ali em concurso, tá, com outro delito. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. E aí, enfim, tendo em vista esse dolo específico do agente, quer dizer, a retirada de órgãos, de tecido ou partes do corpo, qual é outro bem jurídico ligado à execução do delito, além da liberdade individual? Bem, nesse caso, indênis de dúvida, nós teríamos ali a integridade física. Então, é a última vez que eu passo por isso, que isso tem que ficar muito bem claro para vocês, que eu já estou adiantando que vai cair na nossa prova. No segundo aspecto, lá, submetê-lo ao trabalho em condições análogas ao de escravo. Inciso terceiro, submetê-los a qualquer tipo de servidão. Bem, doutores, nesse aspecto, é muito interessante a gente falar a respeito da escravidão, por quê? A escravidão, a redução à condição análoga à de escravo, servidão, enfim, a gente viu que esse debate de nomenclatura ele nem é sobremaneira tão mais útil, mas, enfim, é o dolo específico mais incisivo, mais verificado, de maior incidência, depois do fim de exploração sexual. Então, aqui no caso, nós temos como também objetividade jurídica, além do caráter genérico, né, que nós tínhamos lá a liberdade individual. Nesse caso aqui, nós temos o quê? A liberdade de trabalho, tá bom? A liberdade de trabalho, a organização do trabalho. Eu diria que os dois, tanto a organização do trabalho quanto a liberdade de trabalho. Perfeito? Então, vamos lá. Inciso 4º,
adoção ilegal. Adoção ilegal, nós temos aí a ideia de organização familiar. Então, em caráter genérico, nós temos a liberdade individual. Do dolo específico da adoção ilegal, nós temos aí a organização familiar. E aí, finalmente, exploração sexual. Exploração sexual, o que nos consta aí? Exploração sexual, o que se protege é a dignidade sexual, o que se protege é a liberdade sexual, a dignidade sexual e a liberdade sexual. Tranquilo, pessoal? Então, lembre, em relação ao crime de tráfico de pessoas, o delito, o dolo específico que mais incide, quer dizer, que é mais comum, que é mais recorrente, é o fim de exploração sexual. Contudo, né, o dolo, perdão, pessoal, deu um problema aqui no meu som, perdão. Então, o dolo, né, mais comum, mais rotineiro, é o de exploração sexual, enquanto que o dolo, né, de sobremaneira, que vem logo afinco ali, colado, é o de redução à condição análoga de escravo, de escravidão. Então, os dois ilícitos que são mais recorrentes, que são mais perpetrados, dolo de exploração sexual, dolo de redução à condição análoga de escravo, e a gente viu aquele debate envolvendo o inciso 2º e 3º. Vamos lá, efetivamente, para as causas de aumento de pena, lá no parágrafo 1º, vou compartilhar com vocês aqui a tela, um minutinho. Aí, está na mão. Então, vamos lá. Vimos aí o dolo específico, primeiro, remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-los a trabalho em condição análogas a de escravos, submetê-los a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual. Para a gente nunca mais esquecer, inciso 1º, qual é a objetividade jurídica específica? Inciso 1º, integridade física. Inciso 2º e 3º, nós temos aí a organização do trabalho e a liberdade do trabalho. Inciso 4º, a organização familiar. Inciso 5º, a dignidade e a liberdade sexual. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Sabemos, então, que, por questão lógica, o delito em exame não é de competência dos juizados especiais, da Lei 9.099 de 95, e vimos também que a competência de julgamento, né, da Justiça Estadual Comum, a não ser, né, que seja o caso de dolo transnacional, que seja o caso de tráfico internacional de pessoas. As notícias que são veiculadas, não raras às vezes, trazem para nós o tráfico internacional de pessoas. Mas o doutor e a doutora não podem entender que o tráfico de pessoas é sempre internacional, percebe? Se o tráfico for dentro do território nacional, a competência é da Justiça Estadual. Agora, se há o dolo transnacional, se o tráfico é internacional de pessoas, a competência vai ser da Justiça Federal. E, nesse aspecto, não importa, meu doutor, não importa, minha doutora, se o agente chega, de fato, a romper a fronteira nacional. No simples fato dele ter o dolo de levar a pessoa para outra localidade diversa do território nacional, quer dizer, o dolo de extrapolar as fronteiras do território nacional, isso por si só caracteriza o tráfico internacional de pessoas. E nós sabemos que, na forma dos verbos nucleares, quando a gente diz ali aliciar, quando a gente diz recrutar, o crime se consuma com o aceite da vítima, no momento em que a vítima diz sim. E aí nós vimos que a extração de órgão, por exemplo, a exploração sexual, por exemplo, ela não é mero exaurimento do delito. Por quê? Porque há a possibilidade de concurso de crimes, tá bem? A depender da consumação. Veja, o delito se consuma no momento do convencimento. Posteriormente, se há exploração sexual, se há a adoção ilegal de fato, se há a extração de órgãos, nós temos que analisar isso caso a caso, porque pode haver uma incidência aí de concurso de crimes. Tá bem, pessoal? Vamos lá na forma do parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se, inciso 1º, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Veja, por quê?
Vamos buscar a episteme da norma. Vamos buscar a justificativa espiritual do aumento de pena. Bem, eu disse para vocês lá no início do nosso tratamento dos crimes de repugnância internacional, do vínculo desses delitos com as organizações criminosas, e que ainda a existência de funcionários públicos, quer dizer, de servidores públicos vinculados a essa organização criminosa, dificulta sobremaneira o combate a esses delitos. Tá certo? Então, o porquê desse aumento de pena? O porquê é que, além do agente que é servidor público, muitas vezes se valer de informação privilegiada para assegurar a impunidade da execução, o servidor público, o funcionário público, né, a nomenclatura atual é servidor público, ele tem um dever mais acentuado de dar o exemplo. Ele tem o dever mais acentuado de agir conforme o direito. Então, o servidor público, ele tem um dever, digamos, além, um dever mais forte, um dever mais enraizado de agir conforme o direito que o cidadão comum. Tá certo? Então, vamos lá. Inciso primeiro, fizemos a observação, aumento de pena em razão da condição de servidor público ou a pretexto do exercício de função pública. O crime for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Vamos delimitar. O que é considerado criança? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reitera que criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos. Então, criança é um indivíduo que acaba de nascer até aquele que vai até 12 anos incompletos. De 12 anos completos até 18 anos incompletos, nós temos ali a figura do adolescente. Então, criança até 12 anos. De 12 anos completos até 18 incompletos, nós temos a figura do adolescente. Quem disciplina isso para nós é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoa idosa. Bem, pessoa idosa é aquela considerada como maior de 60 anos de idade. Pessoa idosa é aquela considerada como maior de 60 anos de idade. Deficiente ali se enquadra naquela que tem um desvio físico que viola ou, sobremaneira, dificulta o exercício pleno de qualquer uma das funções. Né? Nós temos aí a visão, o paladar, enfim, qualquer uma das funções, principalmente a questão física, né? A debilidade física, o andar, o manusear, enfim, é considerada a pessoa com deficiência. Até aqui, tranquilo? Sem dúvida, eu acredito que sim. E o porquê? Qual é a episteme? Qual é a essência de se punir com maior rigor o indivíduo que atenta contra a criança, que atenta contra adolescente, que atenta contra idoso, que atenta contra deficiente? Bem, vejam que são pessoas com características, a criança e o adolescente, veja, são mais o quê? Suscetíveis a serem enganados por falta de experiência. Veja que o idoso, da mesma forma, veja que o deficiente também é hipossuficiente presumido. São pessoas que têm uma maior fragilidade, são pessoas que são mais acessíveis, são pessoas que são mais vulneráveis. E aí o agente ele se vale dessa vulnerabilidade da criança, do adolescente, do deficiente, do idoso, e torna o delito ainda mais repugnante em razão justamente do abuso da vulnerabilidade que é presumida, envolvendo a criança, envolvendo o adolescente, envolvendo o idoso, envolvendo o deficiente. Tranquilo até aqui? Imagino que sim. Então, a episteme jurídica, o porquê, a essência legal, o espírito legis, envolvendo o aumento de pena em razão do estado de criança, criança até 12 anos incompletos, adolescente, 12 anos completos até 18 incompletos, deficiente, pessoa que possui debilidade em qualquer uma das funções, e ainda idoso, aquela pessoa maior de 60 anos, reside na vulnerabilidade desse agente, reside na vulnerabilidade desse agente. Perfeito? Lá o inciso segundo, o crime for cometido contra, então, criança, adolescente, pessoa idosa ou deficiente, o doutor e a doutora já entendeu o porquê desse aumento de pena.
Inciso terceiro, o agente se prevalece de relação de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Veja que nós temos aqui um dispositivo mesclado. Mesclado por quê? Se nós formos lá no artigo 226, por exemplo, no aumento de pena derivado dos crimes contra a dignidade sexual, nós vamos ver que nós temos uma essência legis lá naquele dispositivo, em um deles, vinculada à ideia de exercício de autoridade sobre a vítima. Então, veja, nesse caso, o dispositivo é mesclado por quê? Porque nós temos duas ideias do exercício da autoridade. Perceba que, nesse caso, o aumento da pena é derivado sempre de uma condição da vítima de inferioridade em relação ao agente. Então, o agente ele se vale dessa ideia de autoridade, que pode ser exercida de duas maneiras principais, ou vinculada à ideia econômica, e essa ideia econômica abrange também a ideia do exercício de função, a ideia de superioridade hierárquica, seja dentro da administração ou não, e ainda o agente se vale dessa autoridade no ambiente o quê? No ambiente doméstico, no ambiente que se vale em relação à questão de parentesco, tá certo? Então, nesse caso, nós temos aí um dispositivo mesclado, seja na via da relação de parentesco, seja na via da relação profissional e financeira. O porquê disso? Qual é a essência legis disso? A essência legis, o espírito legis, a sobremaneira justificativa que existe para o tratamento mais severo dessa conduta reside no fato justamente de que a vítima passa a ter uma vulnerabilidade mais acentuada em razão do exercício de autoridade pelo agente, seja, repito, por força da relação de parentesco, seja, repito, por força da relação profissional e ou financeira que exerce com a vítima. Então, veja, nesse caso, a vítima, a princípio, não tem uma situação de vulnerabilidade. Essa vítima não tem, per si, uma situação de vulnerabilidade. Essa vítima não tem, por si, uma situação de vulnerabilidade. Contudo, essa situação de vulnerabilidade ela começa a existir em razão do quê? Em razão da autoridade exercida, em razão da autoridade exercida pelo agente, em razão da relação de parentesco, em razão da relação profissional, em razão da relação financeira interpartes, em razão da relação financeira entre as partes, entre vítima e entre agente infrator, e entre alma cebosa. Né? Assim, inciso 4º, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Temos aqui expressamente, então, que o tráfico internacional de pessoas, além de linkar a competência, além de levar a competência, além de evidenciar a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento, temos aqui também que o delito de tráfico internacional de pessoas é tratado de forma mais grave, é tratado de forma mais severa, com a incidência da causa de aumento de pena. Está lá, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Então, nesse caso, quando o agente consuma o delito de tráfico internacional de pessoas com a retirada também, então, além de convencer a vítima, nós temos ali o exaurimento do delito com a retirada da vítima do território nacional. Quando a vítima for efetivamente retirada, veja que aqui eu não estou falando do dolo, eu estou falando de a ocorrência de fato da retirada da vítima do território nacional, incide a causa de aumento de pena. Mas muita atenção no que lhes digo, porque o dispositivo é omisso em relação à entrada. Então, nós temos aqui uma lacuna legislativa e sabemos que, em direito penal, o que vigora é o princípio da legalidade. Então, muito embora se a vítima for
retirada do território nacional, há incidência indene de dúvidas da causa de aumento. Quando a vítima é trazida para o território nacional, essa causa de aumento de pena ela não pode ser aplicada. Temos aí a causa de diminuição de pena, porque eu falei aos doutores bem no início, eu mencionei, eu aduzi, eu narrei que o crime de tráfico de pessoas, não raras às vezes, está vinculado à ideia de quê? Está vinculado à ideia de organização criminosa. Lá se dispõe, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Veja que essa primariedade se traduz na ideia de que o agente não pode ter condenação anterior à prática do delito. Essa ideia de condenação anterior à prática do delito, o doutor e a doutora têm que entender que pode ser de qualquer natureza. Quer dizer, então, vamos imaginar que esse camarada tenha sido condenado por um roubo e, posteriormente ainda, ele venha praticar o tráfico de pessoas. Ora, nesse caso, muito embora o delito de roubo seja um crime contra o patrimônio e o tráfico de pessoas um crime contra a liberdade individual, não interessa, ele não é mais primário. Se ele não é mais primário, se ele tem uma condenação criminal anterior ao fato, há possibilidade aí, a vedação da causa de diminuição de pena. E o que se entende por organização criminosa? A definição de organização criminosa, nós também já vimos, está lá na Lei 12.850, de 2013. Bem, reitero que, caso, por hipótese, o doutor e a doutora esteja na defesa de um indivíduo que esteja sendo aí acusado de tráfico de pessoas, e que esse indivíduo tenha tido uma condenação anterior, por exemplo, de delito não vinculado à ideia de tráfico de pessoas, então, como eu disse, um furto, um crime contra o patrimônio, e depois acaba cometendo um crime contra a liberdade individual, um crime de tráfico de pessoas, o doutor e a doutora, ainda que exista essa condenação anterior, pode tentar forçar a barra na defesa, mas, repito, muito dificilmente essa tese vai ser acolhida, de que não há reincidência específica, não há reincidência específica do mesmo crime, ou ainda crimes da mesma espécie, que, portanto, poderia-se aplicar o parágrafo 2º. Eu, como atuo geralmente na defesa, advogo nessa tese, de que a reincidência aqui para a vedação da causa de diminuição de pena, ela deve ser específica, mas, repito, é uma tese minoritária. Então, para a gente encerrar, vamos falar de concurso de crimes, em específico em relação à extração de órgãos, tecidos ou parte do corpo, que lá assevera Rogério Greco. Além da pena correspondente ao tráfico de pessoas, se houver efetiva remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, haverá concurso material entre os crimes do artigo 149-A do Código Penal e aquele previsto no artigo 14, parágrafos 2º a 4º, da Lei 94/34 de 97. Então, nós temos aqui um concurso necessário quando da efetiva retirada do órgão, quando da efetiva retirada do tecido ou parte do corpo. Com essa aferição, eu encerro o nosso primeiro bloco, para a gente entrar no segundo bloco daqui a pouquinho, em relação aos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Tá certo? Doutores, até já.